Olá, eu sou Mauro Camargo e esse é o Nossa República, que você acompanha pela TV Pantanal, pelo site nossarepublica.com.br e pelo YouTube. Inscreva-se, comente, sugira pautas, participe de nossas redes sociais. Nossa República dessa semana traz uma entrevista com os médicos Giuliano Castiglione e com Gabriel Zonardi. Ambos são oncologistas e cofundadores do podcast Do Outro Lado da Mesa. Com ele, vamos tratar não apenas sobre o podcast, mas sobre o câncer, esta doença que provoca tantos sentimentos, que vai da dor extrema até a superação. É sobre essa vivência e sobre a necessidade de desmistificar muita informação distorcida que recebo hoje esses dois profissionais que se dedicam a tratar e curar pessoas que vivem essa experiência, sempre dolorosa, mas que cada vez mais encontra um final feliz. Doutor Gabriel, doutor Giuliano, sejam muito bem-vindos ao Nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para bater um papo sobre um tema tão relevante. Sejam bem-vindos. Obrigado, Mauro, pelo convite. Para mim, pessoalmente, acho que o Giuliano também, é um prazer a gente poder falar e tentar desmistificar uma palavra tão pesada que é o câncer. Tentar levar informações com leveza e sem trazer medo para a população. Fico muito feliz que o nosso projeto, né, está dando certo aí, está repercutindo e que você teve interesse aí de saber mais um pouco sobre ele. Muito interesse. Eu queria saber exatamente essa pergunta. Como é que nasceu esse Do Outro Lado da Mesa? Dois oncologistas falando em podcast sobre câncer, naturalmente, que é o que a área que vocês atuam, mas que é um tema difícil, né? Câncer ainda é um grande tabu, é muito doloroso, né? Falar sobre isso, né? Para a maioria das pessoas. Vamos lá, Gabriel, como é que você vê essa questão? Como é que nasceu? Conta a história aí desse podcast. A história é, no mínimo, interessante e curiosa, porque, assim, eu tinha a vontade de fazer o podcast, mas tinha muito medo, porque, assim, até novembro do ano passado, nem rede social eu tinha. Não tinha Instagram, não tinha nada. Nem era a única rede social que eu tinha era o WhatsApp, onde eu respondia os pacientes, que vira e mexe tinha mensagem, alguma coisa, mas alheio à rede social. E comecei a perceber que precisava me expor um pouco mais, mostrar a minha opinião, como se tivesse uma chancela. Quem é Gabriel Zanardo como oncologista? E numa conversa e eu sempre estava com a vontade de fazer, assim, aí veio a ideia de fazer um podcast, eu tinha conversado com a minha esposa já, ela falou, por que você não faz? Você fala bem, ela acha que eu falo bem, você fala bem, vamos, faz. Não, mas você desenvolve mesmo, dá para perceber. Aí eu falei, mas sozinho é difícil, porque é um negócio muito difícil, tem que montar a pauta, é um negócio fora do que a gente é treinado, né? Você tem que saber conduzir, fazer pergunta, tirar alguma resposta que foi feita e alimentar aquilo melhor. E nós atendemos no consultório um do lado do outro. Eu saí do consultório e falei, Giuliano, cara, você está mexendo a gente está fazendo vídeo no Instagram, estamos produzindo. O que você acha de a gente fazer um podcast? Ele falou, Gabriel, eu estava querendo fazer um podcast, mas não queria fazer sozinho. A coisa conjubinou, né? Eu tinha citado um pouco antes, né, falando sobre a questão da ideia de um podcast, mas não foi para frente um pouco antes, né? E a gente falou, vamos ver. E aí depois que quando chegou, vocês falou de novo, aí eu falei, vamos fazer, que agora eu acho que vai ser a hora. Bom, ele nasceu da junção, então, de duas intenções. Exato. Né? Mas o que motivou a intenção do assunto em si, quer dizer, de colocar em pauta um assunto que é complicado? Sim. Né? Eu não sei se para vocês é complicado, mas eu, como alguém que vejo, eu tive familiares com câncer, enfim, a gente sabe quanto isso é difícil, quanto é doloroso, amigos, enfim. Como é que foi a motivação? Eu tenho que falar por quê. Eu acho que muito vem a gente tem uma histórico, né? Que o médico é frio. E o oncologista, acho que é visto como o médico mais frio de todos. Dentro da frieza, se a gente pudesse classificar, parece que o oncologista é visto como o mais frio dentre os médicos.
E aí a nossa ideia era tentar transmitir para o paciente, para o leigo, informações mais leves, entendendo que nós já tivemos a mesma vivência. Porque essa é a ideia do outro lado da mesa. Porque meu pai teve um câncer de pulmão, eu estava no início da faculdade, para mim foi muito difícil ter o diagnóstico, e para mim também vinha aquela na mente que, quando minha mãe falou assim, seu pai tem câncer, era meu pai vai morrer, era essa a informação que meu cérebro... Mas eu acho que a maioria das pessoas tem esse tipo de... E aí eu também tive uma experiência triste em relação a isso. Eu me criei com um primo irmão que morreu de leucemia. E o meu filho, homem, o mais velho, teve leucemia, graças a Deus, já um menino de 12, 13 anos, mas numa época que isso tem solução, né? Diferente do meu primo irmão lá atrás, que não tinha o que fazer, né? Que era só esperar o processo todo, que foi uma coisa bastante dolorosa. Meu filho não, meu filho já teve a felicidade de... A gente tratou lá em Curitiba com o Dr. Ricardo Paschini, da equipe dele e tal, que você deve ter ouvido falar com certeza, e é um centro de referência importante na América Latina no tratamento de leucemia. E ele ficou um ano lá, mas assim, quando eu tive a notícia aqui em Cuiabá, saindo do consultório com ele, com a minha esposa na época, aquilo era a sensação de morte, era um decreto de morte, porque ainda mais que eu tinha essa vivência, né, com um primo irmão, quer dizer, criado junto, aquela coisa, como irmão mesmo, eu falo primo irmão, porque era como irmão mesmo. Né? Então foi uma experiência dolorosa. E aí quando você fala isso, e é exatamente isso, sai o chão, né? Não. Porque você não consegue ver perspectiva de cura. Você consegue ver a sentença de morte. É terrível isso. E a minha experiência foi triste. Meu pai morreu com 3 meses do diagnóstico, num momento onde a gente não tinha muito o que ser feito para câncer de pulmão. O câncer de pulmão é o mais letal entre os tumores. Grave, né? Mas na época, isso foi em 2004, não tinha absolutamente nada para fazer. Os grandes estudos de melhoria do tratamento do câncer de pulmão é de 2015 para cá. Então, em 2004 não tinha absolutamente nada. Mas, assim, é tentar tirar aquilo que a vida nos mostra. Assim, eu não consegui trazer o melhor para o meu pai, mas talvez eu consiga trazer uma melhor informação para o meu paciente, um melhor cuidado, um melhor trato, uma visão assim, colocar na prática o que a gente aprendeu muito na faculdade e que hoje está na moda, que é a palavra empatia, né? É se colocar do outro lado da mesa, entender as angústias, as aflições. Às vezes o paciente está ansioso e para nós é normal, mas para o paciente não é. Então, isso tem que entender. A família é pior ainda. E Juliano vai falar melhor do que eu. Juliano passou por isso recentemente também. Então, nós temos a vivência do outro lado da mesa. Então, essa é assim, trazer, como a gente sempre bate, nós não estamos na ideia de romantizar o câncer, porque o câncer não é romantizável. Nós estamos na ideia de trazer informações, necessidades de fazer exames e trazer relatos, tanto de pacientes que deram certo, como, infelizmente, de pacientes que não tiveram o resultado que a gente quer, que é a cura. Mas que de toda essa jornada, a gente consegue trazer um alívio, um acalento e um aprendizado. Então, assim, que nós estamos juntos para remar no mesmo barco. Eu acho que, assim, inicialmente a gente teve a ideia porque, no meio da oncologia em si, nós temos podcasts falando sobre esse assunto, mas muito pro público médico em si, né, discutindo estudos, porque a oncologia é uma ciência baseada, é medicina baseada em evidência, então tem todos os estudos para a gente poder concluir se aquele tratamento é certo, se ele é eficaz, se não é eficaz. Então tinha muito podcast para este assunto, que nós consumimos em si até para o nosso conhecimento. Só que a gente não via muito essa questão do podcast... Do paciente, voltado para o paciente. Para o paciente, para o público leigo, né? Mostrando os relatos. E muitas vezes até os pacientes, eles iriam tirar essa dúvida dentro do nosso consultório, só que acaba tirando a dúvida no episódio, né? Que eles assistem, muitos pacientes nossos assistem, porque podem ser tumores diferentes, mas muitas coisas são iguais. A questão da ansiedade do diagnóstico, o choque de recebimento do diagnóstico, que é o que o Gabriel falou, que na cabeça realmente vem aquela coisa, vai morrer, e não é bem assim. Eu passei por isso, eu creio que foi um pouquinho diferente do Gabriel, porque quando ele recebeu esse diagnóstico do pai dele, ele tinha acabado de entrar na faculdade e eu tinha acabado de sair da residência de oncologia. Então, lógico que é um
uma notícia que ninguém quer receber, o paciente nem o familiar, né? Você deve se sentir meio responsável na hora. Eu sou médico, e agora, né? Porque foi quando minha mãe me deu o resultado, a gente mostrou para minha esposa, que ela também é médica, minha esposa falou, mas ela é psiquiatra, falou, eu acho que é melhor você procurar fazer uma biópsia, procurar um mastologista, que foi um câncer de mama. E quando eu recebi a biópsia, eu fiquei, acho que um dia para pensar como é que eu vou falar isso para minha mãe, porque eu que acabei dando o diagnóstico para ela sobre o câncer de mama que ela teve. E é difícil, assim, porque aí é a hora que você vai colocar em prática tudo que você aprendeu, né? Na oncologia clínica, basicamente, são 11 anos, né? São 6 anos da graduação, mais 3 de residência, 2 de clínica médica e mais 3 de onco. E é nessa hora que eu tentei colocar em prática a questão da empatia, que o Gabriel falou, de como falar o diagnóstico, e num cenário pior, né? Porque você está falando isso para sua mãe, é uma coisa muito difícil. E aí, depois que eu falei o diagnóstico, a gente conseguiu fazer o segmento, foi o Gabriel que acompanha ela, graças a Deus deu tudo certo, ela está em tratamento, ainda está terminando o tratamento de hormonioterapia, está bem, está ativa, trabalhando, que é uma coisa que acho que que a gente bate muito no podcast, de tentar manter a sua rotina o mais próxima que você tinha antes do diagnóstico, se você conseguir, porque eu acho que facilita um pouco a aceitação e o passar do tratamento, né? Porque paciente não é fácil. De câncer deve ter uma propensão danada para depressão, né? Sim. Passa tristeza, passa coisa de... Porque não é fácil, né? Não. Vocês tratam isso também? Quer dizer, além da questão da doença em si, vocês discutem esse assunto? Hoje, a oncologia ela não é mais feita só com o cirurgião oncológico ou só com o oncologista clínico, né? A gente sempre bate no tratamento multidisciplinar, né? Onde a gente precisa de toda uma equipe, não só de médicos, mas uma equipe de apoio para ajudar o paciente como um todo. Então, hoje, a gente conta na clínica, na Oncomed, onde a gente atua a maior parte do tempo, com psicólogo, tem psiquiatra lá também, tem a equipe de enfermagem, tem uma médica que é especializada em cuidados paliativos, que faz o acompanhamento como um todo do paciente. O treinamento dela é para entender as angústias dos pacientes, das aflições, suporte nutricional, cuidado psicológico, cuidado odontológico, a equipe de enfermagem, fisioterapia, tanto de prevenção quanto de reabilitação, quando o paciente faz alguma cirurgia que traz alguma sequela motora ou funcional. Então, assim, nós discutimos isso muito com o paciente, porque o primeiro contato do paciente normalmente é com a gente, com o oncologista clínico. Então, a gente absorve a demanda, mas tem toda uma equipe por trás para ajudar a fazer melhor, porque daí cada um consegue, dentro da sua especialidade, fornecer o que é de melhor. Então, assim, a gente, obviamente, como na medicina, a gente aprende a fazer um pouquinho de tudo, mas a gente precisa saber o que a gente realmente pode ofertar de melhor para o paciente. Então, o início de um acompanhamento com tratamento para depressão, a gente pode até fazer, mas o psiquiatra vai fazer isso muito melhor do que a gente. E uma abordagem de conversa com a psicóloga é muito diferente de uma abordagem com quem não é treinado para saber ouvir o que tem que ouvir, para saber fazer as perguntas necessárias, para desvendar e desarmar os gatilhos. Em resumo, não dá para tratar o câncer só como câncer, mas... Não, tem que tratar com um conjunto e tudo aquilo que a demanda que a palavra câncer traz. Não só o diagnóstico, que a palavra é muito forte. É muito pesada, né? Eu acho que... E a gente está enfocando aqui no paciente. É multidisciplinar a oncologia, né? Como o Gabriel disse, acho que tem várias especialidades envolvidas, não só um oncologista clínico. Eu brinco que, na verdade, a gente é o maestro, né? A gente da orquestra, sim, mas acaba cada um tendo o seu papel dentro de todo esse tratamento. Mas acho que a gente acabou de falar, né? Nós, como familiares, eu acho que, além de tratar o paciente, temos que também ter um enfoque no familiar, porque muitas vezes o paciente está bem, ele está conseguindo fazer o seu tratamento, mas o familiar, você acaba vendo que ele está sentindo mais o diagnóstico e mais a notícia do que o próprio paciente. Então, assim, acho que temos que enfocar no paciente, mas dar uma atenção principalmente psicológica, né? Que aí entra essa questão do psicólogo, do psiquiatra para o cuidador. Porque o cuidador também sofre. Vocês, quer dizer, no caso das duas experiências com familiares,
essa coisa não exigiu assim um certo apoio também, porque assim, né, uma coisa é você tratar alguém, por mais que você tenha empatia, que você se envolva, etc., não é a mãe, não é o pai, né? Aí quando é a mãe, como é o pai, como aconteceu com vocês, é mais pesado, é mais complicado para lidar? Cara, é difícil, porque assim, na verdade, a consequência até hoje, né? Assim, tanto por lado, digamos assim, um lado positivo que a vida me deu. Eu só vim para Cuiabá porque meu pai faleceu, minha mãe mudou para Cuiabá depois do meu pai ter falecido, e eu vim para cá depois de ter formado já. Mas assim, na época, o mundo ruiu. Meu pai, entre a gente ter o resultado da biópsia e meu pai falecer, foram 3 meses. Muito rápido. Não deu tempo nem de absorver o diagnóstico. A gente já estava sepultando e enterrando meu pai. E assim, ele era o provedor da família, né? Eu morava fora, fazia faculdade em Curitiba, minha mãe morava em Apucarana, interior do Paraná. De repente, a vida... Minha irmã estava casada já, mas morava fora, morava na Inglaterra. E foi um momento, assim, eu brinco que foi a virada de chave entre ser eu não era tão novinho, eu tinha 20 anos, estava iniciando a faculdade, mas de pensamento foi a chave que virou, de moleque para ser homem. Foi isso que te levou à especialização em oncologia? Na verdade, foi o que eu repensei em não fazer mais. Quase desistiu de ser oncologista, foi? Assim, acho que a oncologia é algo que nos escolhe, mas minha avó morreu de câncer de colo de útero, isso em 85. Eu tinha 2 anos. Então não lembro, não convivi com a minha avó. Mas sempre cresci ouvindo falar o quanto minha avó era bondosa, o quanto minha avó cuidava das pessoas, gostava de cuidar das pessoas, até quem não era familiar dela, e o quanto ela sofreu no final de vida por conta do tratamento do câncer, que era um tratamento, obviamente, muito mais traumático do que benéfico para o paciente naquela época. Então, assim, quando eu decidi que ia fazer medicina, comecei a estudar, a oncologia sempre me despertou, pensando que pudesse fazer alguma coisa diferente para os pacientes como a minha avó. E aí, no primeiro ano de faculdade, eu falei assim, meu pai morreu exatamente quando eu estava terminando o primeiro ano de faculdade. Falei, acho que a oncologia não dá, não. Mas tinha um estágio muito famoso lá em Curitiba, eu acho que ainda tem, que no Erasto Gettner, que é um hospital voltado para o tratamento do câncer lá. E aí eu fiz a prova pro Erasto, acabei passando, e lá você iniciava como instrumentador cirúrgico, depois você ia passando e fui pro ambulatório. No ambulatório, primeiro ambulatório, assim, cru na faculdade, porque você iniciava esse estágio muito cedo na faculdade. Tumores torácicos, primeiro paciente, um paciente com câncer de pulmão. Meu primeiro atendimento do câncer era um paciente com câncer de pulmão. Eu imaginei meu pai sentado na minha frente, eu já meio de cabeça baixa, o olho querendo escorrer uma lágrima. Falei, acho que isso não é para mim, não. Mas daí, durante o atendimento, você vai discutindo, você vai conversando com o paciente, você fala um negocinho que o paciente já dá uma animada e fala, poxa, tô ajudando. Eu tô ajudando e talvez eu consiga fazer diferente. E o médico do meu pai foi um cara muito porreta e ele fez Erasto. Então, isso também me fortaleceu. Eu falei, não, acho que dá para fazer, dá para ser um oncologista e dá para usar essa minha vivência ao meu favor e a favor do paciente. Então, isso foi sua dor, na verdade, né? Porque é uma dor, não tem jeito de ser... não tem como apagar isso. Não tem. É um negócio que você convive. Não é? Mas que bom que vocês estão buscando esse caminho, porque o médico geralmente é uma coisa muito... Por mais que o paciente tenha proximidade, que tenha um atendimento... O médico sempre é uma coisa meio... É um sacerdote, né? Sempre está mais acima, você fica... Porque a vida do sujeito está na mão do médico, né? Sim. É um negócio... as pessoas ficam absolutamente à mercê, né? Quer dizer, não tem jeito, ou confia ou não confia, né? E aí, confiando, o que você falar vira lei, não é? Não é bem assim? Sim. É uma responsabilidade enorme, né? E esses casos mais graves, que são... Porque o câncer hoje tem uma possibilidade de cura bem alta, né? Acima de 70%, 80%. Porque teve época que era uma sentença de morte mesmo, né?
porque não tinha. Hoje já boa parte, leucemia tem mais de 95% de chance de cura, enfim. Como é que vocês veem isso? Quer dizer, como é que vocês tratam disso com os pacientes? Primeiramente, eu particularmente, não sei o Gabriel, mas acho que também eu não gosto de chegar, porque tem essas histórias, né? Antigamente, você não passa de 6 meses, você não passa de 3 meses, porque tem até histórias, desculpa a palavra, engraçadas, né? Que o paciente chega, doutor, gastei tudo da minha vida, todo o meu dinheiro, você falou que eu ia durar 3 meses, agora estou aqui há 1 ano e estou aqui falido agora. Já pensou? E aconteceu já isso algumas vezes, né? Então, assim, acho que tudo, primeiramente, depende do que o paciente chega para você e qual o diagnóstico, qual tipo de tumor, porque o câncer, tem mais de 100 subtipos de tumores, né, de cânceres. Então, assim, cada um tem sua linhagem, seu risco, sua história, vamos dizer assim, de agressividade, de estadio e tudo mais. Então, depende qual tipo de câncer que é, qual que é o estadiamento, né? Porque, óbvio, o paciente que ele chega já com uma metástase é diferente de você tratar um paciente que ele chega para você com um câncer inicial. E que eu acho que isso é muito importante discutir, porque nós passamos aí Outubro Rosa ou Novembro Azul, que são meses de conscientização não só do câncer, obviamente que o Outubro Rosa é do câncer de mama e o Novembro Azul agora que nós estamos sobre o câncer de próstata, mas acho que é conscientização sobre a saúde feminina e saúde masculina, onde esses meses trazem pra gente a questão do rastreio, né, que o rastreio é, como o Gabriel disse até num episódio, que é você conseguir o diagnóstico inicial, que é a grande importância para a gente, vale para todos os tipos de câncer, porque se chega o paciente no meu consultório com um diagnóstico inicial, a conversa é diferente, a questão de cura da doença é diferente num paciente que chega para mim já com... Muda a segurança de vocês em relação... Eu acho que não muda a nossa segurança, mas eu acho que muda, na verdade, a segurança do paciente e do familiar também. Não, quer dizer assim, você não se sente mais seguro quando ele está seguro da recuperação? Você fica, você fica mais animado, vamos dizer assim, né? Porque você sabe que você tem uma grande oportunidade de curar essa pessoa, diferente do paciente que chega já com uma doença já espalhada, vamos dizer assim, que aí a visão é diferente. Eu até falo para os pacientes que podemos não ter a visão de cura, que é o comum da nossa sociedade, que é sumir a doença, mas talvez uma visão de cura na questão de você melhorar a dor do paciente, de você conseguir melhorar a expectativa de vida desse paciente, conseguir colocar o paciente produtivo novamente, conseguir fazer um objetivo, o paciente, doutor, mas daqui 2 meses é a formatura do meu filho, daqui 3 meses é um casamento da minha filha, daqui 1 mês o meu neto está nascendo, eu tenho que ver meu neto. Eu acho que é um objetivo que o paciente também tem que traçar nesses momentos marcantes da vida dele, né? Uma formatura, um casamento, nascimento de neto, neta. Mas é uma perspectiva terrível. Mas é uma perspectiva diferente do paciente que chega pra gente com um diagnóstico inicial. Com certeza. Até o tratamento é menos mutilante, é menos complexo, precisa de menos coisas para tratar esse paciente e deixar ele curado. Mas, assim, ao longo desse pouco tempo da oncologia, que eu considero a grande mudança da oncologia de 2015 para cá, que veio os adventos de novas medicações como a imunoterapia. A imunoterapia é acessível para todo mundo? Esse é o grande problema da medicina, né? As novas tecnologias não são acessíveis para todo mundo. O Sistema Único de Saúde engatinha ainda, o SUS engatinha nessa acessibilidade. Demora muito a adotar, né? Demora, existem várias barreiras, uma delas é o custo, não é um tratamento barato. Então, assim, quem tem condições financeiras ou tem um plano de saúde, esse tem uma maior acessibilidade, mas mesmo assim já está começando a ter um encaixotamento do que você consegue acessível, porque realmente é oneroso, é caro. Então, assim, o estudo para melanoma, que é uma doença, na doença metastática, é uma doença muito ruim de se tratar, onde os pacientes tinham sobrevivido de 2, 3 meses, o estudo principal, o primeiro estudo que mostrou o benefício da imunoterapia para melanoma, 2 pacientes ficaram curados, fizeram exames depois e a doença tinha desaparecido. A hora que você pega 2 pacientes em 700, parece pouco, mas era algo que não se via. Não via paciente curado com nenhum tratamento para melanoma. Isso dá uma esperança para a gente, quando a gente pensa que a gente pode cronificar o câncer, mesmo ele sendo incurável. Porque quando a gente fala em câncer que não tem cura, o paciente esfria, é um balde de água fria. Só que a gente tem que, hoje, o que a ciência está tentando fazer? Obviamente, curar os que são possíveis de cura
E aqueles que não eram passíveis de cura, a gente tentar cronificar. O que é uma doença crônica? É aquela que tem tratamento, o paciente fica bem, mas ela não tem cura. Assim como a pressão alta, o diabetes, glaucoma. Então a gente envolve muitas doenças que não têm cura, mas que ela não tem esse peso que a palavra câncer tem. A pressão alta é uma doença que não tem cura. Então você precisa tratar, você precisa mudar seus hábitos de vida, mas se você não fizer isso, você pode morrer por ela. Ainda hoje a maior causa de óbito em homem no Brasil é doença cardiovascular e não o câncer. Que está ligada à hipertensão. Que está ligada à hipertensão, à obesidade. Exatamente. É isso que eu tenho, né? Então, assim, a ideia hoje, a esperança que nos dá, fala assim, poxa, o paciente, apesar de ter um câncer que é incurável, ele tem o benefício de um tratamento que pode cronificar e o paciente até vir a falecer de outras coisas e não do câncer. Que já aconteceu muitas vezes com a gente, Exatamente. Né? Ainda mais no Covid, eu tive uma paciente, um exemplo, que é um câncer de pulmão, e ela estava indo super bem, uma senhorinha do interior, super bem, estava respondendo e me veio aí notícia, faleceu quando eu fui ver Covid. Teria relação à questão do nada câncer, a ver, né? Acho que do paciente eu fico brincando muito assim, tentando entrar para uma linguagem popular, eu falo, ó, vamos tentar levar no banho-maria. Então, assim, o quanto a gente conseguir postergar, e óbvio, acho que o principal, o nosso objetivo principal que o Gabriel falou aqui nesse cenário do paciente metastático é a questão de qualidade de vida, né? Porque você falou num ponto que me parece que é fundamental para quem tem câncer, não é qualquer tipo de câncer, né? Que é a tal da dor, né? Sim. Porque chega um processo que as pessoas sofrem muito, não é isso? Porque a dor acho que é um dos principais sintomas num paciente com câncer metastático, né? E a dor está até em questionários, porque hoje em dia nós tínhamos visão só de cura da doença. Hoje em dia, na oncologia, nós temos visão de qualidade de vida do paciente. Assim, a medicação traz benefícios para o paciente, diminui o tamanho do tumor, faz o paciente viver mais, sim ou não? Se faz, vai. E hoje não. Hoje o paciente, ela traz benefício em relação à doença? Traz. Mas e o paciente? Como ele fica utilizando essa medicação? O paciente fica pior ou fica melhor? Se ele fica pior, já considera nem utilizar a medicação. Tanto que nós temos hoje em dia questionários dentro desses estudos das drogas, mostrando o benefício e cada dia mais nos congressos americanos, europeus, o nosso mesmo brasileiro que teve aí há 2 semanas atrás, começa a enfocar, ter esse foco na questão de qualidade de vida. O estudo mostrou que tem benefício, mas a qualidade de vida do paciente não foi tão boa. Você já começa a ficar assim, não adianta nada eu dar um remédio, diminuir o tumor, mas e a qualidade? Ele vai ficar internado, vai ficar com sequelas no tratamento, não adianta. Um afastamento social, também não é interessante para o paciente. O paciente precisa ter qualidade de vida. Ele precisa ter tratamento e ter qualidade de vida. Porque o que adianta fazer o paciente viver mais? Vocês conversam com o paciente, com os familiares sobre essa questão? Porque assim, vou dar um remédio, ele vai viver mais, mas vai sofrer mais. Né? Eu acho assim. Tem essa coisa da escolha ou você tem a obrigação de... Hoje, assim, nós vivemos 2 ponderações, né? A maior parte da nossa literatura é norte-americana. E o norte-americano, diferente do latino, é diferente. A decisão norte-americana é compartilhada. O médico fala, o remédio te dá tanto, em média, tanto de sobrevida, ele custa tanto... E as efeitos colaterais na hora da morte, o americano faz conta para ver... porque lá é seguro-saúde, não tem convênio, não tem medicina saúde pública. O americano e o europeu, porque na maioria das vezes, que nem na Inglaterra, é um serviço social, né? É único, não igual ao nosso, mas é público, né? Então, eles fazem muito custo-efetivo. Lá na Inglaterra, então, é o rei dos estudos de custo-efetividade. Vou ver... A droga é muito boa, mas ela tem um custo muito alto ou não? Então eles começam a introduzir drogas que nem é aprovada. E aí é um negócio terrível também, né? Você tem que fazer essas contas. Tem que ter uma cabeça entre a cruz e a espada, né? Exatamente. Mas é porque dependendo... Hoje em dia a gente fala isso lá dentro, né? Fora da oncologia, mas o sistema de saúde em si, a depender de como está evoluindo os valores das drogas, não só da oncologia, mas de todas as especialidades, não vai existir sistema de saúde no mundo que irá aguentar. Vai ficar insustentável. Então, assim, por isso que vem muito esses estudos de custo-efetividade. Porque muitas drogas inovadoras vêm também
com alto custo, mas aumentou a sobrevida de 1 mês. E aí você tá 1 mês, beleza, a gente tem a questão do objetivo de ver a paciente melhorar, de ver um objetivo, como eu falei anteriormente, só que a pessoa que está no Sistema Único de Saúde, ou a pessoa que está lá na Inglaterra, no sistema de saúde dele público, ele tem que pôr 1 mês, mas e quanto que eu vou onerar o sistema num valor para dar 1 mês a mais para aquele paciente? Mas essa acaba sendo independente uma escolha de Sofia, né? Porque é um negócio, e aí? E aí a filosofia, né? É uma dúvida. Quem faz esse tipo de decisão é uma pessoa que anda com a cruz e a espada na mão, porque é muito difícil. Porque assim. Mas não é o caso de vocês. Vocês não fazem essa escolha. Não, nós oferecemos o que tem de aprovado no Brasil. Tem que estar em bula, tem que estar aprovado na Anvisa, tem que estar regulamentado, porque nós precisamos seguir também a legislação, não tem como. Nós não o que está fora da bula é considerado tratamento experimental. Então, e aí já é outra seara, outras discussões. Quem faz isso pra gente aqui no Brasil é a Anvisa, né? Quem faz essa decisão de incorporação ou na não. bula ou não. Mas olha, é um negócio complicadíssimo. A gente está falando, assim, com uma certa tranquilidade, essas coisas, mas eu fico imaginando, quer dizer, quem está vivendo uma situação dessa, né? Não deve ser fácil. Né? E vocês conduzem podcast nesse tom? Ou é mais informativo? Ou é mais... Depende muito do convidado, né? Esses dois últimos foram mais informativos. Vocês chamam o paciente para conversar? Tem paciente, tem familiar. Tem médico que já foi familiar. Familiar. Esses dois últimos, por conta da campanha do Outubro Rosa e Novembro Azul, foi mais informativo para conversar e tentar... A prevenção mesmo. Exatamente. Né? Mas já tivemos conversas sobre espiritualidade, que foi o padre, que a mãe dele tinha um câncer de pulmão. Foi uma cardiologista para falar de mudanças de hábitos de vida, que a mãe dela teve um câncer de mama. Foi as nossas mães. A mãe de Juliano como paciente, a minha mãe como acompanhante de um paciente oncológico. Então a gente tenta diversificar bastante para dar várias vivências, né? Que assim, tirar e falar, entender o paciente que está do outro lado entender que ele não está sozinho, né? Que o que ele sente é comum, é normal e dá para ficar melhor. O podcast de vocês mostra que é possível ter uma relação mais humana, mais afetiva, mais empática com os pacientes, né? Não é mesmo? Eu percebo assim, muitos médicos eles acabam se distanciando para se preservarem mesmo, né? Porque quer queira, quer não, eu imagino que vocês sofram junto com os pacientes, né? O paciente sofre, você acaba somatizando isso de alguma maneira, acaba vivenciando essa dor. É isso ou eu estou fantasiando? É exatamente isso, porque assim, quando a gente está de frente a um paciente, a gente individualiza. Tudo que a gente vai falar de informação é baseado em massa, né? Estatística. 90% da população teve, 10% não teve, mas a hora que a gente está de frente ao paciente, é ele. Personalizado. Individualizado, personalizado, é aquele momento, é seu e do paciente. Então ali, você monta toda uma estratégia de tratamento. Eu costumo dizer que o tratamento para o câncer é um jogo de xadrez. Você tem que fazer movimentos pensando no que seu adversário vai movimentar, mesmo ele não movimentando. Então você já tem que lançar mão de estratégias futuras, mesmo que você não vá utilizar. Então ali você monta toda uma estratégia e você sente as angústias do paciente. Às vezes é filho pequeno, acabou de casar, ou o pai acabou de perder os pais. Todo mundo tem os seus problemas, as suas cruzes a serem carregadas. Isso tudo tem que ser levado em conta. Performance, como o paciente se encontra, se ele está bem fisicamente, se ele não está, se ele é gordinho, se ele é magrinho, se ele é baixo, se ele é alto, se ele tem condições financeiras mesmo de comprar a medicação para evitar a náusea, o vômito, ou você precisa dar uma melhorada na prescrição para diminuir isso, porque também pode onerar para o paciente, porque também não adianta você dar o melhor tratamento e ele ficar pior pelos efeitos colaterais da medicação. Então você traz uma relação de confiança. Ali você fez o seu
pacto de confiança com o seu paciente. E você vai para frente com ele. Eu costumo dizer para o paciente, nós estamos no mesmo bar, nós vamos remar para o mesmo lado. A única coisa que eu preciso é que você comece a remar primeiro. Eu vou junto, mas eu não posso remar pelo paciente. O paciente precisa remar e eu vou junto. E às vezes, tudo aquilo que você fez, que você traçou, dá errado. Porque o câncer é uma doença muito melindrosa, ela não segue aquilo que você aprendeu no livro. Ela é inteligente. Às vezes você acha que você está indo para um caminho, de repente ele dá uma guinada e o paciente chega com os exames, a doença voltou. Frustração enorme, né? Cara, eu me sinto derrotado, assim. Não, parece assim que tudo aquilo que eu tracei, aquela relação de confiança, eu perdi. Até, às vezes, quebra essa relação, né? Porque você traça essa relação de confiança, falando a perspectiva futura do que vai ter esse tratamento. E, às vezes, eu falo para os meus pacientes, esse bicho, ele é inteligente, ele não é bobo, não. Então, assim, muitas vezes ele cria uma resistência àquela droga que você está fazendo. O mecanismo de resistência. E, com isso, acaba muitas vezes a doença voltando antes do que você esperava, ou o paciente que é metastático, ela progredindo antes do que era esperado nos estudos, basicamente, que a gente tem. E isso quebra muito a confiança do paciente em si, talvez até com a relação com o médico, mas muito do paciente, e quebra psicologicamente a gente que estava colocando fé naquele tratamento que nós instituímos, porque a gente não iria instituir sem ter fé naquilo. Se não acreditasse. Né? E você acaba vendo aquilo tudo que o Gabriel falou, vai para água abaixo, né? É complicado. E vocês, claro, com certeza, cada um dos dois deve ter perdido algum paciente no decorrer do trabalho de vocês. E aí, como é que você se sente nessa hora? Quer dizer, pô, não deu certo, o cara morreu. O cara não teve cura, o cara... Enfim, porque não é todo câncer que não tem cura, né? Hoje, graças a Deus... Na verdade, a maioria que nós atendemos tem cura e faz o segmento. Né? A maioria... O duro é que o que chama a atenção sempre é o trágico, né? O paciente que falhou, que morreu, a doença que aumentou mais. O gancho para a gente falar um pouquinho disso. No geral, você tem qual o percentual de cura? Ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso, mas assim, se a gente for pegar... E cada tumor é um tumor, né? E se a gente for pegar um pelo outro, assim, na média, nós lidamos com 90% dos nossos pacientes, são pacientes que vai passar na rua e você não vai perceber que ele faz algum tratamento ou já fez. Sim, mas aí eu tô falando de percentual de cura mesmo. E dá para considerar, encerrou, não tem mais câncer. Não vai morrer disso. Como a gente pega a maior incidência câncer de mama e de pulmão, e de próstata, que o nosso trabalho é feito para detecção precoce, esses tumores, quando são diagnosticados precocemente, é em torno de 90% a 95% de cura. É alto. Por isso que a gente bate tanto na tecla de fazer o exame, não esperar sintomas chegar para fazer esses exames, porque são doenças muito prevalentes. Então, é mais de 70 mil casos por ano. E o médico que a pessoa precisa procurar não é necessariamente um oncologista no primeiro momento, né? Na próstata pode ser urologista, na mama questão de mastologista, ou próprio ginecologista. Tem condições de detectar, né? Isso. Vocês vão receber o paciente depois do diagnóstico, em geral? Normalmente o paciente chega para a gente já com um diagnóstico ou com uma suspeita muito grande, aquele exame que diz que é melhor investigar mais, então, mas normalmente os pacientes chegam para a gente já com diagnóstico. Na pergunta anterior eu falava sobre essa coisa da perda, de perder o paciente. Né? Como é que é na cabeça de vocês, no coração de vocês? Porque assim, está muito evidente que vocês têm uma conduta de muita proximidade com quem vocês atendem, de muita empatia, né? Uma vivência que é bacana de ver, né? De uma relação médico-paciente mais próxima do que é, no geral, que o médico procura se afastar para também não ficar sofrendo o tempo todo. Não estou condenando a atitude de nenhum dos tipos de pessoa, porque é do ser humano, né? Tem uma hora que você... não dá para viver a dor do outro, né? Mas tem muita gente que se envolve a um ponto de sofrer mesmo. Vocês sofrem com a morte de um paciente que vocês já sabem lá
que não tem outro jeito, que essa possibilidade é muito grande? Eu, particularmente, sim. Se eu não consigo ser tudo que o senhor falou, eu, pelo menos, estou tentando ser melhor para o meu paciente a cada dia e tentar Obrigado pelo senhor. Me senti no céu agora. Mas, assim, a gente vai nos moldando, né? A gente vai treinando, porque, assim, infelizmente, eu não posso levar isso para minha casa. Eu preciso... Exatamente, tem um corte, porque né? Em casa eu tenho meus filhos, tenho minha esposa, tenho minha mãe, então a gente precisa estar bem em todos os lugares que a gente está. Obviamente, nem sempre isso é possível. O que eu tenho para mim é que, assim, a luta contra o câncer, ela é muito difícil. Ela é muito pesada. E nem sempre eu vou ganhar essa luta. Então, isso eu já tenho muito claro. Então, perder o paciente para o câncer, para mim, não é tão pesado. O que eu foco é, eu conseguir fazer algo de bom para esse paciente, aí se eu não conseguir, isso me deixa muito triste. Aí eu sofro. Mas a responsabilidade não é sua, né? No sentido de entre a vida e a morte que vai acontecer mas, e tal. Aquele paciente que, não que eu saiba, mas que ninguém vai saber, não tem como eu saber se ele vai morrer ou não, mas aquele paciente que já está caminhando naturalmente para o findar da vida, que a doença aumentou, que ele não tem condições clínicas mais de receber tratamento, eu tenho muito ainda para fazer por aquele paciente. Eu preciso dar. Esse paciente não pode sentir dor, esse paciente precisa estar limpo, aciado, precisa estar se alimentando. Então, assim, se um paciente meu faleceu com dor, isso me deixa muito triste. Então, assim, eu tenho ciência que a luta com o câncer nem sempre eu vou ganhar. É uma luta muito difícil. Mas, assim, o que eu tenho tranquilidade, buscar a tranquilidade é se eu fiz o melhor para aquele paciente. Não em relação à cura ou não. É igual Sou suporte. Fazendo a analogia em relação ao meu pai. Eu não pude fazer nada por ele em relação à medicina. Mas eu pude ser um bom filho. Então isso já me deixa mais com a consciência mais tranquila, né? Exato. Enfim, eu fico muito agradecido pela presença de vocês aqui na nossa Danilo Pública. Acho que essa conversa, às vezes, ela pode ser dolorosa, mas ela é importante, né? Porque as pessoas precisam superar as coisas, né? Não tem outro jeito, né? Não dá para eu morrer junto, né? Não tem cabimento isso, por maior que seja o amor, né? Não é uma questão de amor, né? Então, obrigadíssimo, parabéns pelo podcast. Recomendo a todo mundo que escute. Eu mesmo vou ser mais assíduo, né? Não é porque a gente não percebe, às vezes a gente não tem lições de vida disponível aqui para a gente entender a nossa própria vida, né? Os desafios que a gente enfrenta, que às vezes a gente dá importância a tanta coisa que não tem a menor importância. E outras pessoas sofrendo tanto que precisam dessa atenção. Parabéns pela profissão, não é fácil. E fiquem à vontade para as despedidas. Obrigado, Mauro, mais uma vez pelo convite. Obrigado aos ouvintes, telespectadores do Nossa República. Para a gente é sempre um prazer poder levar informação, poder desmistificar essa doença que traz tanta dor, angústia para o paciente, para o familiar, para quem cuida do paciente. Deixar o convite para que assistam o nosso podcast também, o do outro lado da mesa, e façam parte dessa família aqui. Está no Spotify? Está no Spotify e no YouTube. Maravilha. Juliano. Bom, Mauro, obrigado aí, essa oportunidade de mostrar nosso trabalho, né, nosso projeto. Eu acho que a questão do câncer é uma palavra pesada ainda na nossa sociedade, tem essa mística de morte, mas não é bem assim como nós já dissemos aqui. A maioria dos pacientes nossos estão bem, estão aí trabalhando, sendo ativos. Acho que a palavra câncer muito leva, quando vem para você, lógico, tem várias doenças graves, mas o câncer que está muito comum no nosso ambiente, vai passar aí a doenças cardiovasculares como a maior incidência no mundo aí em breve. Eu acho que o câncer traz pra gente uma coisa que é o que você falou da dor, que ressignifica a pessoa, mas o câncer traz pra gente que às vezes a gente não precisa ser feliz com grandes coisas e grandes sonhos, né? Eu acho que pequenas coisas, quando o câncer vem, as pequenas coisas começam a ser mais significativas para a nossa vida. Eu tive o diagnóstico da minha mãe, o Gabriel teve do pai dele,
E a gente tem exemplos assim, que antigamente eu pensava em viajar para fora, ter uma casa muito boa, um carro muito bom do ano, um celular, não sei o quê. E aí quando vem esse diagnóstico na minha mãe, no caso do Gabriel, do pai dele, você começa a dar valor, assim, sentar na mesa com a mãe, almoçar, com o familiar que está passando por isso, passar mais tempo com essa pessoa, passar mais tempo com a família. Então, assim, eu acho que esse diagnóstico tem o lado ruim da questão do tratamento, de tudo que nós passamos, né, que não é fácil, só que leva essa face também boa, que você começa a dar mais valor naquilo que é pequeno até, alguns gestos pequenos, mas que você começa a dar valor mais naquilo ali. Então, acho que o câncer não é só a questão do tratamento em si, que é pesado e árduo, mas traz pra gente esse lado humano, essa empatia e esses pequenos gestos que nós temos que ter com o familiar e com o paciente que está passando por isso. Muito bem, muito obrigado. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana com uma nova entrevista tão importante, tão relevante quanto essa com o Juliano e com o Gabriel. Um grande abraço, conto com a sua audiência.